E aí, me conta uma coisa. Será que a posição do nosso corpo realmente importa na hora de falar com o céu? Olá, que alegria gigantesca receber cada um de vocês para mais um encontro aqui no nosso canal Mergulhando na Lição. Hoje, o meu convite é para a gente mergulhar de cabeça num tema que, olha, toca lá no fundo da nossa fé, a nossa postura na oração. Vamos juntos entender isso de perto? Bom, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta essencial para a nossa vida. O que de fato define uma verdadeira oração? Pensa um pouquinho sobre isso. Será que orar tem a ver só com a nossa posição física, tipo se a gente está em pé, sentado ou de joelhos? Ou será que tem algo muito maior e mais profundo acontecendo aí? Sabe, a gente tem a mania de se prender a costumes externos, né? Mas a palavra de Deus nos convida a enxergar a oração de um jeito bem mais rico e honestamente muito mais libertador do que a gente imagina. E é justamente isso que nos traz ao primeiro ponto do nosso estudo: a essência da oração. É muito mais do que simplesmente palavras. Olha só, antes da gente esquentar a cabeça com postura exterior ou ficar apegado a rituais, a gente precisa entender a essência da coisa. Não é sobre uma repetição mecânica, não é sobre tentar achar aquelas palavras super difíceis para impressionar a Deus. Na verdade, a lição de hoje traz uma das definições mais lindas e acolhedoras que a gente pode encontrar. A oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. E o que é sensacional nessa frase é justamente a simplicidade dela. Porque pensa bem, quando você está conversando com um amigão, você não fica escolhendo palavra no dicionário ou calculando cada vírgula, concorda? A gente simplesmente fala. É um contato real, transparente. E a oração é exatamente isso. É aquele momento incrível onde as máscaras caem por terra e a gente constrói um relacionamento super sincero, sem fórmulas engessadas com o nosso próprio Criador. E isso nos leva ao segundo ponto de hoje: o significado da postura. O ato de ajoelhar-se diante do Criador. Mas aí alguém pode perguntar: tá, então o corpo não importa de jeito nenhum? Calma lá. As escrituras dão exemplos muito claros de como a postura física acompanha sim a nossa atitude interna. Imagina Daniel, por exemplo. Ele se ajoelhava para orar, expressando uma reverência e uma humildade absurdas, mesmo correndo o risco de perder a vida por causa disso. Ou então o próprio Jesus, lá no Getsêmani, na hora da maior angústia imaginável, ele se ajoelhou numa entrega total. O ato de se ajoelhar ou adotar qualquer outra postura intencional não é sobre fazer um esforço físico para mostrar serviço. É, na verdade, uma expressão externa que reflete a nossa reverência diante do sagrado. Ela demonstra a nossa pequenez e, o mais importante, reconhece a soberania divina. Quando a gente se curva fisicamente, a gente está dizendo com o nosso corpo exatamente aquilo que a nossa alma está gritando lá dentro, uma dependência absoluta e total do Senhor. Só que aí a gente esbarra no terceiro ponto: o desafio dos nossos dias, o grande perigo de entrar no automático. Vamos falar a verdade? A gente vive num mundo que não para um segundo sequer, né? Nossos dias são abarrotados de compromissos, de distrações, e se a gente piscar, aquela reverência linda que a gente vê na Bíblia acaba sumindo na nossa rotina corrida. O resultado prático disso? A nossa oração acaba virando algo no piloto automático, sem profundidade nenhuma. E tem mais, aquela reverência acaba muitas vezes dando lugar a uma informalidade que, olha, chega a ser excessiva. É claro que Deus é nosso melhor amigo, a gente já falou sobre isso, mas ele não deixa de ser o Criador majestoso de todo o universo. Essa informalidade exagerada acaba tirando a intencionalidade da nossa comunhão. E o fim dessa história a gente já sabe: a negligência. A gente acaba orando só quando sobra aquele tempinho, e não como a prioridade número um da vida. É um diagnóstico duro, eu sei, mas é a nossa realidade moderna. E é exatamente para fugir dessa armadilha que chegamos ao quarto ponto: o coração rendido. Esse sim é o verdadeiro centro da oração. Então, como é que a gente ajusta essa rota e acha o equilíbrio perfeito? Imagina a seguinte cena: você está dentro de um ônibus superlotado a caminho do trabalho. É óbvio que não vai dar para se ajoelhar ali no meio do corredor. Mas será que Deus desliga o rádio e deixa de te ouvir por causa disso? Claro que não. Existe uma diferença gritante entre a postura física e a atitude do coração. A postura física, o ajoelhar, aquela reverência que todo mundo vê, é fantástica para focar a mente e acalmar o ambiente quando a gente tem a oportunidade de fazer isso. Mas presta bem atenção. É a atitude do coração, a sinceridade, a total dependência e a submissão que vai de verdade carimbar a nossa conexão com os céus.
Tem uma frase no estudo de hoje que eu queria muito que você guardasse para a sua vida. Olha só, a postura do corpo pode influenciar, mas é o coração rendido que define a oração. Deixa essa verdade ecoar na sua mente um pouquinho. Gente, não adianta absolutamente nada estar com o joelho ralado no chão se o nosso coração estiver de pé, sabe? Cheio de orgulho, cheio de pressa ou até com indiferença. O verdadeiro valor da oração está na sinceridade de quem bate no peito e reconhece que precisa 100% do Senhor. Não importa se o corpo está sentado no ônibus, andando na rua ou dobrado no quarto. O que nos traz ao nosso quinto e último ponto: comunhão constante e viva. É a oração não como um evento, mas como estilo de vida. Quando a gente entende toda essa profundidade, o convite das Escrituras é muito claro. A gente precisa parar de tratar a oração como um simples compromisso com hora marcada na nossa agenda e passar a viver isso de verdade. Um estilo de vida que nos deixa conectados com Deus o tempo todo. E como a gente faz isso na prática do dia a dia? É simples. Primeiro, desenvolvendo uma vida de oração sincera, saindo daquele modo automático. Segundo, valorizando a reverência sempre que possível, aproveitando muito aquele momento de recolhimento no seu quarto. Terceiro, buscando constantemente essa postura de entrega, tanto do corpo quanto da mente, para ajudar na concentração. E, por fim, cultivando essa comunhão em cada brecha, em cada pequeno detalhe de seu dia. E no fim das contas, tudo isso que a gente conversou hoje se resume numa orientação super curtinha do apóstolo Paulo, mas que tem o poder de virar a nossa vida de ponta cabeça. Ele diz simplesmente: orem continuamente. Que a nossa vida possa ser essa oração sem fim, onde quer que a gente coloque a planta do pé. Mas para a gente encerrar, eu quero deixar uma reflexão para você carregar aí durante a sua semana. No meio dessa sua correria diária, o seu coração tem passado mais tempo de pé, distraído e com pressa? Ou tem estado prostrado e totalmente rendido ao seu grande amigo? Muito obrigado por mergulhar nesse estudo de hoje com a gente, foi sensacional ter a sua companhia. Que Deus te acompanhe e até o próximo estudo.